Olá, comunidade. Muito bom dia. Sexta-feira, 22 de agosto. Hoje eu estou aqui para retornar com o resultado, né, da nossa enquete sobre o tema cultura de inovação. Sexta-feira da semana passada, eu deixei aqui a nossa tese de cultura de inovação, né, o paper, enfim, talvez a nossa jornada mais longa até hoje, essa tese sobre o que é uma empresa inovadora, construída ali em torno de 2009, bem no início da jornada do ecossistema Inova. E deixei para vocês aqui um pedido, né, para que cada um fizesse o nosso assessment, e hoje eu estou trazendo aqui os resultados, conforme tinha prometido na semana passada. Então, só relembrando, né, se você está na comunidade há menos tempo, depois a gente pode te encaminhar com o maior prazer, mas essa tese está amplamente divulgada em todos os canais da Inova. A gente, repito, talvez uma das soluções que a gente mais trabalhou até hoje na nossa jornada, lembrando que entre 2008, nascimento da Inova, e 2013, com a chegada da Inova Business School, nesses primeiros anos de trajetória, a gente só fez uma coisa, que foi consultoria e inovação, e esta tela foi, sem dúvida, a nossa maior intensidade de jornada. Então, repito, uma tese construída ali em 2009, com 8 ingredientes para uma cultura de inovação, né? Acreditar, convicção e mindset, uma agenda para olhar para o futuro, pensar em transformação, uma questão de trabalhar a diversidade de pensamento, né? Atrair profissionais inovadores. Sempre dissemos isso, não acreditamos num departamento de inovação, mas sim numa equipe transversal com pessoas de várias áreas que orquestram o item 5, que é o processo de inovação, recursos, né? Não tem crescimento sem investimento, então alocar tempo, pessoas e recursos financeiros para a inovação, um ambiente que fomente a inovação e, sem sombra de dúvidas, uma liderança que realmente acredite e compre o tema, porque uma cultura de inovação não se constrói, entre aspas, com uma revolução das bases. Nós, no nosso sempre ímpeto de querer medir as coisas, nós criamos também há bastante tempo uma leitura rápida, né, um assessment muito rápido, de uma leitura de percepção. Isso aqui nada mais é do que uma leitura de percepção das pessoas sobre como a sua organização está nesses 8 ingredientes. E ali tem, para cada um deles, uma frase, onde neste assessment, quem for fazê-lo, né, e alguns aqui fizeram, já vou mostrar o número, dizem se na sua organização tem aquilo na sua plenitude, concordo plenamente, nota 6, perdão, e se não tem, nota 1. Então tem a escalinha de 1 a 6, que a gente gosta de usar desde sempre, uma escala mais reduzida, sem coluna do meio, enfim. E aqui embaixo, muito importante, se puder memorizar, eu vou deixar aí nas próximas telas os resultados, mas numa escala de 1 a 6, o número 4,5 seria mais ou menos equivalente a uma média 7, numa escala de 0 a 10. Então, 4,5 para cima, você tem 3 escalas: o bom, o muito bom e o excelente. E ficou abaixo de 0,4, nota vermelha, né, como eu gosto de dizer sempre, não passou de ano, ficou de DP, vai ter que repetir a matéria. Então, a cor vermelha para o ruim, a cor preta para o bom, a cor azul para o muito bom, a cor verde para o excelente nível de excelência, de 5,5 a 6. Apenas uma convenção. Olhem só, fiz aqui a proposta, o convite para que vocês respondessem o assessment, e 87 membros aqui da comunidade, a quem já deixo o nosso agradecimento por contribuir para essa leitura que a gente fez, 87 respostas, de sexta da semana passada até ontem. E tá aqui as corzinhas com as suas respectivas notas. Então, a convicção de que inovação é importante está no nível do muito bom, tá aqui, notinha azul, 5,4. Agora, tem uma agenda para olhar para o futuro? Ruim. Temos um modelo de atração e retenção de profissionais? Ruim. Um ambiente que fomente a inovação? Bom, mas no limite de ruim, 4,5. Uma equipe transversal? Nada. Processo? Nada. Recursos? Nada. E líderes também. Então, olhem que coisa interessante.
e nesta tela a média de todos esses 8 ingredientes. 4,3, o que significa ruim, 87 respostas. E já digo aqui, tá? A gente tem rodado isso em várias empresas, em projetos de consultoria, e bem-vindo aos 87 que responderam a pesquisa, bem-vindos ao clube, porque isso aqui é um quadro que a gente vê. A reflexão que fica aqui é que a intenção existe, se você olhar aqui para o ingrediente número um, a intenção, a convicção, a inovar é importante, qualquer empresa que você vai, não, aqui nós inovamos, nós procuramos fazer sempre diferente, nós nos reinventamos, o discurso é lindo, mas a prática, quando tem que colocar uma cultura de inovação de pé, aí surge o abismo do tamanho do Grand Canyon. Recentemente eu participei de um debate no Cubo, está fazendo 10 anos esse ano, para discutir uma pesquisa sobre o futuro da gestão da inovação, feita pelos nossos amigos da Inventa. A Inova ajudou, apoiou o estudo, e o debate foi muito quente sobre qual é o futuro da gestão da inovação, né? E teve ali um pedaço do debate que era sobre o romantismo da inovação, uma corrente, inclusive, defendendo que a inovação tinha que sair do PowerPoint e tinha que ir para o Excel. Ou seja, se não der resultado rápido, corta. Foi um debate bem quente. Mas eu acho que o fim da discussão lá foi que realmente ainda existe como eu disse, um abismo entre o discurso e a prática, né? Então, fica aqui nessa enquete, com 87 respostas, essa provocação para ser levada para as nossas organizações e principalmente para ver como é que nós vamos nos posicionar em relação a este tema. Tá bom? Mais uma vez, obrigado a quem respondeu a pergunta. Em breve eu volto aqui para o nosso conteúdo da comunidade Trends Innovation. Ótima sexta, perdão, e até a próxima. Um abraço.